Fala pessoal, tudo bem com vocês? E o Banco Inter, hein? O Banco Inter está de mudança, você deve ter acompanhado as notícias dos últimos dias, está de mudança de mala pronta para Nova York. O Banco Inter quer ter suas ações negociadas lá na Nasdaq. E para explicar um pouquinho mais o que está acontecendo e também dos últimos pregões, porque depois dessa notícia de que o banco está se posicionando para caminhar para a Nasdaq, as ações subiram. Só que nos dias anteriores, as ações do Banco Inter estavam penando numa forte desvalorização. Para ajudar a gente a entender um pouco mais o que está acontecendo com as ações dessa fintech tão importante para a nossa bolsa, um dos destaques dos bancos digitais brasileiros, a gente vai contar com a ajuda do nosso repórter Jader Lazzarini, repórter aqui do Suno Notícias, que gentilmente aceitou o nosso convite. E aí, Jader, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Greg. Fala, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. Vamos falar um pouco sobre o Banco Inter, tem bastante coisa para falar hoje. Beleza, vamos começar falando sobre esse processo de migração. Primeiro, o que é que está acontecendo com o Banco Inter nesse processo de migração, o que constitui, como que é feito isso, e também por que isso é relevante, por que o Banco Inter entende que é melhor morar em Nova York do que morar em São Paulo. Legal. Bom, Greg, o Banco Inter ele já havia anunciado em maio que faria essa migração para os Estados Unidos, né? De forma oficial em comunicados. Eles não dizem se vai ser na NYSE, se vai ser na Nasdaq, mas possivelmente vai ser na Nasdaq, onde se concentram as empresas de tecnologia. O Banco Inter vai passar por uma reestruturação bem grande, né? Eles vão passar as suas ações para Inter Holding, que depois vão ser incorporadas pela Inter Platform, uma empresa com sede em Cayman, que será listada nos Estados Unidos. Elas vão ter duas classes de ativos, né? As ações classe A e as ações classe B. As ações classe A têm direito, uma ação tem direito a um voto, que é a mais tradicional, que a gente conhece, e as ações de classe B serão de titularidade todas do acionista controlador. Isso o Banco Inter está buscando fazer, foi anunciado em maio, como eu falei, junto com o anúncio da aquisição da Stone, numa participação no banco, porque o Inter acredita que é melhor para ter uma amplitude maior, para se tornar um player de fato. A Stone comprou uma participação no Banco Inter, é isso? Exato. O Banco Inter, em determinado momento, lá em meados desse ano, fez um follow-on, a Stone acompanhou esse follow-on e eles têm aproximadamente 4,99% das ações do Banco Inter hoje, e a Stone, inclusive, assunto também que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas em referente à reorganização, o Banco Inter ontem anunciou que está dando mais um passo sobre esse assunto. Eles contrataram assessores financeiros para dar início a esse processo de listagem nos Estados Unidos. As ações aqui, né, as preferenciais, as ordinárias e as units, elas vão deixar de ser negociadas aqui e também vão ser emitidas BDRs, né, que são os Brazilian Depositary Receipts, de ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos. Elas vão ser negociadas aqui na B3, e os acionistas do Banco Inter ou vão receber as ações de classe A ou vão receber as BDRs aqui no Brasil. As ações subiram bastante porque o banco pode passar por um re-rating, né? Ou seja, vai ser olhado de outra forma pelos agentes do mercado financeiro global. Aqui a gente fala muito sobre múltiplos do Banco Inter, lá na Nasdaq é muito comum bancos ou fintechs ou empresas de tecnologia terem múltiplos esticados, porque lá se paga mais pelo valuation de crescimento mesmo, já que a taxa de juros lá é muito baixa. Então, pode ter esse re-rating, o Banco Inter quer, de fato, ampliar suas operações para além das fronteiras do Brasil, como já fez aquisições fora do Brasil também. Então, os investidores, depois de um período de pelo menos um mês aí de pessimismo, agora eles estão voltando ao otimismo com as ações do Banco Mineiro. Então, ele vai para os Estados Unidos, seguir o sonho americano dele, basicamente por uma questão da estrutura da curva de juros, é isso? Ele paga menos para se financiar lá nos Estados Unidos do que tendo ações aqui na nossa bolsa. Na realidade, lá nos Estados Unidos, ele vai ter mais visibilidade, vai ter mais oportunidade de negócio e também por conta lá do custo de oportunidade, né, que os investidores têm com as taxas de juros lá que são muito mais baixas do que aqui, o mercado de bolsa lá é muito mais desenvolvido, né? A gente sabe que lá metade da população dos Estados Unidos investe em bolsa, aqui no Brasil cerca de 2% a 3%. Então, o universo e as oportunidades para o Banco Inter lá fora
mesmo operando aqui, mesmo crescendo aqui e lá também, né, obviamente eles vão passar a ter mais aquisições, passar a ter contato com um público diferente, eles vão ter mais oportunidades lá. A questão da taxa de juros é basicamente um processo de valuation, né? As taxas de juros, elas fazem parte da conta que os analistas fazem para precificar uma empresa, para precificar uma ação, e as taxas de juros, elas abatem dos fluxos futuros de dinheiro que essa empresa gera ao longo do tempo. Quanto maior for essa taxa de juros, maior vai ser o custo de capital, ou seja, é mais caro para uma empresa se financiar. De duas formas, ela pode se financiar com capital de terceiros, capital próprio. Esse capital de terceiros normalmente é mais barato, o capital próprio é um pouco mais caro. E quanto maior for a taxa de juros, ela vai se financiar de forma mais cara. Esses fluxos futuros que os analistas fazem as contas para precificar uma ação, eles vão trazer a valor presente esses fluxos e esse múltiplo, naturalmente, do banco vai cair. E esse é um dos motivos que as ações do Banco Inter estavam caindo recentemente, né? Um pouco antes do anúncio do passo a mais na reestruturação, nos 30 dias anteriores, as ações do Banco Inter tinham caído 30%. Mas, mesmo considerando isso, em 12 meses as ações tinham subido 100%. É uma volatilidade muito grande, que alguns motivos podem explicar isso, inclusive das taxas de juros aqui no Brasil que tem subido. Beleza, a gente já entendeu essa questão da taxa de juros e como que é bom negócio para o Inter passar para os Estados Unidos nesse caso. Mas quais são as outras preocupações dos investidores que acabaram empurrando para baixo as ações do Banco Inter nos últimos dias e que devem continuar fazendo preço mesmo com essa migração para os Estados Unidos? Tá certo, Greg. Basicamente são 3 as preocupações que os investidores ainda mantêm no radar. A primeira delas é em relação à Stone. A Stone tem uma participação no Banco Inter, tem uma parceria, a relação das duas empresas é forte, mas nas últimas semanas, nos últimos dias, surgiu um rumor de que a Stone poderia fundir suas operações com o Banco Inter, se tornando uma empresa só. Isso, a princípio, o investidor pode pensar que é uma boa notícia, né? 2 empresas gigantes do setor de tecnologia, que talvez tenham sinergias operacionais ali, e isso poderia ser bom para o acionista, mas não necessariamente. Eu falei com bastante gente do mercado nessa semana, e o Banco Inter talvez não tenha tanto benefício com essa fusão. Por quê? Porque a Stone faz parte do setor de maquininhas, que a gente sabe que é muito difícil, são de margens muito comprimidas. Só ver o caso da Cielo, né, que era a líder do mercado aqui no Brasil nos últimos 5 anos, as ações caíram 90%. Então, é um mercado muito concorrido também, né? Muito concorrido. Concorrente o tempo todo, grandes instituições, o Santander lançou a GetNet e tal. Eu imagino que isso deixa o investidor da Stone e de outras empresas desse setor também meio ressabiado. Exato. O próprio exemplo da GetNet é um caso a se comentar, porque o Santander lançou a GetNet e está fazendo spin-off dessa operação. A GetNet vai ter ações negociadas na B3 em pouco tempo. E a Stone está fazendo o processo na contramão, está se juntando com o banco. E isso causa muita cautela nos investidores, porque a Stone teve um resultado no segundo trimestre que foi considerado muito ruim por alguns analistas que eu conversei, por conta dessas margens comprimidas também e por conta de não estar entregando resultados que os investidores esperavam. Essa é uma das preocupações em relação ao Banco Inter. A outra preocupação em relação ao Banco Inter, que causou as recentes quedas também, em relação ao provisionamento. Na terça-feira passada, do dia 28 de setembro, o Estadão soltou uma nota falando sobre o provisionamento do Banco Inter, que poderia ser aumentado. O Banco Inter tem um provisionamento mais ou menos em 2% da sua carteira de crédito, 2,5%. Só para entender, deixar mais claro isso, o que é o provisionamento exatamente? E como que os analistas leem isso no balanço de um banco? Exato. O provisionamento é uma quantia em dinheiro que o Banco Inter ou qualquer outra instituição tem que manter reservado, obviamente, para caso de inadimplências, né? E por isso que depende muito do perfil de crédito que o seu banco vai ter. Então, se você tem Ou seja, quando um banco aumenta o provisionamento, é como se ele estivesse dizendo que há uma perspectiva de que a inadimplência esteja aumentando também. Ou o risco de inadimplência. Né? Capaz do perfil do seu público ter um risco maior por conta de determinado avanço do mercado ou por um manejamento da carteira de crédito, se quer atingir um outro público ou algo desse tipo. O banco ele aumenta o provisionamento.
E o provisionamento do Banco Inter é consideravelmente mais baixo que o restante do mercado, que é em cerca de 2,5%, e o mercado, o restante do segmento, considerando os bancos tradicionais, é de mais ou menos 7%. Na semana passada surgiu essa notícia que o Banco Inter poderia aumentar esse provisionamento. E os investidores ficaram ressabiados, porque aumentando o provisionamento significa um risco, uma possibilidade de risco de inadimplência maior no radar. Isso poderia trazer um risco ao banco. Com maior provisionamento, você tem menos distribuição de resultados ou menos capital disponível para ser investido, então as ações começaram a cair bastante. O Banco Inter disse que não, eles quiseram antecipar a divulgação das prévias do terceiro trimestre, e eles divulgaram ali na segunda-feira, de forma antecipada, que não, que o provisionamento continua em 2,5%, e eles se mantêm confortáveis com isso. O motivo das quedas, segundo o site Brasil Journal, nas últimas semanas, era do Itaú BBA, Banco de Investimento do Itaú. A gestora do Banco Itaú, que tinha posto no Banco Inter, estava vendendo um pouco da participação no banco. Né, e o Itaú BBA foi questionado por conta disso, né? Se era de fato a preocupação com o provisionamento. Eles também disseram que não. Eles disseram que talvez o provisionamento vá ficar por volta dos 2,5% também, mas o motivo da venda deles em relação à falta de apetite por ações de tecnologia, por ações de crescimento. E por isso eles venderam parte da participação deles, segundo o site Brasil Journal, e isso impulsionou mais as quedas do Banco Inter. Isso leva ao terceiro motivo, Greg, que é o motivo da falta de apetite por conta das ações de empresas de tecnologia e fintechs e tudo mais. A gente vê um processo de redução de estímulos no mundo inteiro, com tapering nos Estados Unidos, que é o processo de redução de compra de ativos pelo Banco Central dos Estados Unidos. Esse processo faz com que a liquidez nos mercados diminua, e também a preocupação com a inflação, que traz preocupação, né? Receio com a alta da taxa de juros no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Isso eleva o custo de capital, como eu disse, das empresas que têm o seu crescimento, têm o seu valor no futuro. As empresas de alto crescimento acabam sofrendo bastante. A gente vê a Nasdaq que caiu bastante nas últimas semanas, também não acompanhando tanto o S&P 500. Esse é o terceiro motivo das empresas de tecnologia, que a gente inclui o Banco Inter estarem caindo bastante. Entendi. É engraçado falar desse setor, né? E, na verdade, não é falar, é olhar o histórico, porque você citou agora da Nasdaq caindo bastante nos últimos dias, só que nos meses anteriores ela renovou recordes, né? Justamente quando o Banco Central americano resolveu ampliar a liquidez para esse processo de recompra de ativos, e aí naquele momento está todo mundo em casa, né? As empresas da economia velha apanharam, né? Enquanto houve boa parte dessa liquidez fluiu para as empresas de tecnologia, o que acaba ajudando a explicar, em parte, esses recordes da Nasdaq. E agora, o cenário é contrário, né? O temor de que justamente essa liquidez que ajudou as empresas de tecnologia, conforme essa liquidez vá sendo enxugada e, ao mesmo tempo, a taxa de juros vá subindo, os investidores ficam mais temerosos em manter aporte nessas empresas, não só lá nos Estados Unidos, mas as empresas do setor de tecnologia toda só acabam sofrendo. Isso pega nas nossas ações aqui no Brasil, nas nossas empresas brasileiras também, né? É muito interessante ver como que as coisas estão interligadas, né? Esse cenário de mudança para os Estados Unidos, agora que já tá, como você disse, já foi anunciado lá em maio, agora foi um passo a mais, né? Eles comunicaram isso ao mercado. Isso pode ser o suficiente para conter essa derrocada de uma vez por todas ou não? O mercado vai continuar monitorando todos esses fatores na hora de comprar ou vender uma ação do Banco Inter? Legal. Na minha visão, Greg, eu acho que as preocupações elas vão se manter no radar, sim. Ainda mais que essa semana que a gente teve a notícia da compra da Mosaico pelo Banco Pan, que é um banco digital também, que tem ampliado seu investimento em marketplace, que marketplace é uma das vertentes de negócio do Banco Inter. O Banco Inter tem um Intershop, que faz parte já de forma relevante dos seus resultados, então a concorrência vai aumentar. Esse é um outro motivo, uma outra razão para os investidores se manterem receosos, talvez nas próximas semanas. O que acontece também que os investidores vão se manter no radar são aqueles outros motivos que a gente já conversou. Isso eu imagino que vai segurar um pouco as ações do Banco Inter nos próximos dias. Por quê? As ações subiram bastante com novas informações sobre a reorganização societária.
e a chegada das ações nos Estados Unidos. Principalmente também porque tem uma opção de cash out nesse processo de reorganização, ou seja, os acionistas que não aceitarem receber as ações classe A nos Estados Unidos ou os BDRs do Banco Inter aqui no Brasil, eles vão ter uma opção de cash out de receber uma compensação em dinheiro, que ainda vai ser definida pelo banco juntamente com o seu conselho e tudo mais, que essas informações ainda não estão públicas, vai ter essa opção de cash out, ou seja, os investidores do Banco Inter vão receber uma compensação caso eles não aceitem, não concordem, queiram sair do papel quando essa reorganização vier à tona, né? E os investidores podem ter entrado no papel, aumentado as posições de olho, né, nesse processo, mas isso é uma coisa que a gente vai especular até que aconteça de fato, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E uma última pergunta, Jader, o Banco Inter não está sozinho nesse movimento de tentar migrar para o mercado acionário americano, né? Outras empresas brasileiras já fizeram a mesma coisa? Você sabe citar alguma de cabeça? A maior delas, ainda no setor financeiro, talvez tenha sido a XP. A XP, em dezembro de 2019, chegou a Nasdaq também, mas não só ela, tem várias empresas, a Afia, a Vasta, que é da Cogna, tem várias empresas que estão preferindo... PagSeguro, né, também. PagSeguro também, que é a mesma coisa, é do mesmo setor da Stone, recentemente a Pátria, que é uma editora de recursos aqui no Brasil. Várias empresas estão preferindo abrir capital lá, ou então migrar as suas ações para lá, porque é um mercado diferente, um mercado um pouco mais amplo, os valuations são maiores, ou seja, as empresas têm capacidade de captar mais recursos. É um processo que a gente está acompanhando e eu imagino que vai se manter por bastante tempo ainda. A gente não consegue imaginar quando o mercado brasileiro vai ser parecido com o norte-americano, porque lá é tradicional há séculos, né? Mas essas são algumas das explicações. Beleza. Jader, mais uma vez, valeu por ter aceitado o nosso convite aqui. Bom trabalho para você. Obrigadão. Valeu, Greg. Valeu, pessoal. Um prazer sempre estar aqui. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu um pouquinho mais, não esquece, senta o dedo no like aí e faz o seu comentário. O que você acha dessa estratégia do Banco Inter de fazer a sua migração para os Estados Unidos? Você acha que vale a pena? Se você é acionista do Banco Inter, o que você vai fazer? Você vai pegar as ações que vão ser negociadas lá, que eles vão disponibilizar? Você vai trocar por BDR ou você está de olho nesse cash out, como o Jader falou agora? Aqui no Suno Notícias, a gente permanece com as nossas lupas em punho, acompanhando tudo que acontece, não só com o Banco Inter, mas com o setor como um todo, tudo que faz preço aqui no Brasil e também na gringa, claro. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal se você não está inscrito ainda, de ativar o seu sininho e, claro, de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que se interessaria por ele. Sempre muito obrigado, muito bem-vindo. Até mais!